Matas, aqui é mais um vídeo meu do canal História é Ciência. Hoje eu gostaria de falar sobre um dos intelectuais brasileiros, né? Em meus vídeos anteriores eu falei muito sobre intelectuais estrangeiros e agora eu vou falar sobre o intelectual brasileiro, mais precisamente do campo da história, né? Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, que tem uma produção muito parecida com a Edward Palmer Thompson. Caio Prado Júnior, né, historiador paulista, ele é de família nobre, né? A família dele como poderíamos dizer hoje, burguesa. Mas ele era um jovem que gostava muito do ensino de história e estudava bastante história, ao ponto de querer trabalhar como professor de história. E foi justamente o que ele fez. Ele cursou a disciplina de história e não fez o bacharelado, fez a licenciatura, porque o objetivo dele era ensinar, ele gostava de ensinar. Foi militante do Partido Comunista Brasileiro, né? Porém ele não era muito bem aceito justamente por ser de família nobre. Então, os membros do partido demoraram anos para dar a ele um cargo importante no governo, no partido, perdão, não no governo, no partido. Ele foi um grande ativista político, né, da liderança comunista. Foi um dos principais representantes na campanha contra Getúlio Vargas, né, a favor da coluna Prestes. Mas demorou muito tempo para o pessoal dar uma cadeira, uma chefia importante para ele. O que é bom notar em Caio Prado Júnior, o mais importante, pelo menos ao meu entender, é a sua militância política, onde ele seguia aquele viés, aquela ideia marxista, né, que não é obrigatório todo historiador ter, mas muitos historiadores carregam esse viés marxista, principalmente nesse período, século XIX, início do século XX, os ideais marxistas eram muito fortes para os historiadores. Então, era comum que os historiadores carregassem essa ideologia. E Caio Prado Júnior foi um deles. Ele carregou essa ideologia marxista e levou à frente até o fim de sua vida, mesmo tendo se decepcionado, assim como Thompson, com algumas lideranças comunistas, né? No caso, ele teve algumas decepções de lideranças comunistas aqui no Brasil, mas também na União Soviética, né? Aquela questão da ditadura de Stalin e tudo mais. Ele foi um crítico de outro importante intelectual brasileiro, um pernambucano, né? Gilberto Freire, produziu Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos. Gilberto Freire é muito bom. Ele descreve a história do Brasil no período da escravidão muito bem, a riqueza de detalhes da vivência dos escravos, as doenças que os escravos tinham, a fuga dos escravos, os jornais da época que faziam a propaganda e o preço, o valor de determinados escravos. Mas Gilberto Freire, apesar de ser um grande escritor, um grande sociólogo, e ter feito uma declaração em 30 que todo brasileiro, uma declaração certa, obviamente, todo brasileiro tinha em seu sangue negro, índio, porque isso vem desde a colonização. Então você parar para pensar que plena década de 30, com a ascensão de Hitler, Mussolini, as ditaduras na América Latina, fazer uma declaração dessa naquela época era bastante perigosa, né? Bastante polêmica. Mas ele também é considerado conservador porque ele dizia que os escravos gostavam de apanhar e os patrões gostavam de aprender. Ou de bater, né? De aprender. Desculpa aí as trocas de palavras. Perdão aí. Mas é bom, acho que engraçado é quando há esses erros, fica mais divertido o canal, assim. Essas trocas de palavras é bom também para o pessoal dar uma risada, inclusive eu. Mas voltando ao assunto, é importante também destacar que Caio Prado Júnior ele foi um crítico muito forte de Gilberto Freire por conta dessa declaração que ele fez, de que os negros, né, os escravos gostavam de apanhar e os senhores, né, de escravos gostavam de bater. E outras declarações conservadoras. Então Caio Prado Júnior coloca Gilberto Freire como um intelectual, né, de aristocrata
de família que perdeu muito de sua aristocracia, de sua nobreza, né? Com a crise econômica e tudo mais, e não realmente como um intelectual que estaria a serviço das classes, né? Minoritárias, né? Do proletariado, né? A ideia defendida por Caio Prado Júnior. Então é muito bom as obras desses dois. Eu recomendo que vocês pesquisem, né, bastante sobre Caio Prado Júnior e Gilberto Freire, né? Geralmente costuma não só cair em vestibular em Enem, mas se você pretende fazer um curso de História, Antropologia, Sociologia, eles são muito importantes, né? E no caso de História, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire é uma das leituras assim consideradas obrigatórias. Então eu recomendo que você se aventure nessa leitura e que aprenda cada vez mais. Bem, era só isso. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, clica aí que gostei e compartilhe aí com os amigos de vocês. Muito obrigado.